Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar hoje com o Gustavo Silves, diretor de negócios e de marketing do Bankley. Bankley é o banco da Melius, é o banco, é uma empresa de Banking as a Service, que é o provimento de tecnologia para que empresas não financeiras possam oferecer produtos financeiros. Sabe aquele mercado que você vai e chega lá e muitas vezes tem um cartão da rede de supermercado ou um aplicativo de transporte que por trás tem uma carteira digital, coisas assim que estão acontecendo com a evolução da tecnologia e a digitalização. Pois é, algumas dessas vezes o Gustavo e a turma dele lá do Bankley vai estar por trás disso aí, e a gente vai falar hoje sobre como é que essa inovação afeta a vida de você aí, nosso ouvinte cidadão comum, e como é que você pode se aproveitar disso. Não é isso, Gustavo? Seja bem-vindo, muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu que agradeço a participação aqui, Frederico. Valeu aí pela oportunidade de falar para o seu público, né? E de contar um pouquinho aqui sobre os nossos produtos, serviços, né? Contar um pouco do quanto, né, o Bankley tem feito aí para ajudar as pessoas, né, indiretamente a ter acesso a todos esses ecossistemas e serviços e produtos financeiros que hoje a gente é capaz, né, de ajudar implementando em diversos casos de uso, né? Complementando aqui um pouquinho do seu início, né? A gente faz parte, sim, né, lá do grupo do Melius, né, e a gente hoje é responsável por toda a plataforma, né, de serviços financeiros que o Melius hoje provê ali no seu app, né, desde a conta digital, a plataforma de Pix, enfim, né, tudo que possibilita, né, ao usuário do Melius a ter acesso, né, a serviços financeiros. Então, esse é mais um caso de uso nosso, mais um exemplo, né, de uma empresa também, né, que tinha uma grande quantidade de usuários, transforma, né, e cria uma nova linha de receita, né, trazendo aí produtos financeiros como um serviço. Show. Cara, começa falando para a gente, então, dessa tendência do Banking as a Service e como é que isso pode mudar na prática aí a vida dos usuários de produtos financeiros. Frederico, o Banking as a Service, né, ele veio com uma tendência de tornar, né, qualquer empresa, qualquer pessoa, hoje a gente pode até dizer qualquer pessoa, né, a ter aí o seu próprio banco, né, eu diria como um fim de maior abrangência, né, mas também ele é capaz de ajudar qualquer empresa ou pessoa a automatizar serviços, trazer soluções ali que de repente você tenha algum tipo de dificuldade, né, de encontrar no mercado. Então, o Banking as a Service, eu diria que ele é uma ferramenta, né, de serviços financeiros, onde você traz soluções específicas, né, e customizadas para determinados nichos de mercado, né. A gente, por exemplo, né, é capaz de levar uma solução de banco para uma empresa, por exemplo, que atenda um mercado varejista, né? Então, a gente pode transformar clientes, né, tradicionais, né? Eu diria que, vou chutar um exemplo que hoje é verdadeiro, né? O Walmart nos Estados Unidos começou agora a lançar um banco digital, né? Para que o Walmart não tenha que entrar em toda a fila de regulação, de pedir licença, enfim. O jeito mais prático e rápido, contrata um Banking as a Service, que a gente faz toda a parte difícil, né? E o Walmart ali precisa só mesmo trabalhar a experiência do usuário, né? Que nada mais é do que o app na palma da mão da pessoa, né? Então, o Banking as a Service, ele traz agilidade, né? Ele é um termo muito comum que tem se usado hoje, né? Da descentralização dos serviços, né? Mas ele tenta tirar ali, né? Da mão só dos grandes bancos, né? A possibilidade de ofertar serviços financeiros e dar capilaridade para toda a massa, né, e para companhias que querem atingir o seu público, mas que hoje não leva nenhum tipo de produto financeiro ali como o principal DNA, né, dessas empresas, né. Então, o caso do Walmart é por exemplo, né, que é o maior supermercado do mundo, onde você tem ali, imagina o fluxo de pessoas, né, que passa por ali nos Estados Unidos, né, e a quantidade de gente, né, que vê a marca todo dia. Imagina você conseguir trazer ali, né, cartão, Pix, né, possibilidade de pagamento de conta, enfim, já trazendo para o brasileiro
a experiência, né, a experiência que a gente tem, mas como facilitaria, né, a vida das pessoas, né, dando uma oportunidade de ir para esse caminho. Não, excelente. Aqui, buscando pela memória, a gente tem aqui, por exemplo, para trazer para o caso nacional, né, o Carrefour, uma rede de supermercado aí, né, similar ao Walmart, no seu exemplo americano, que para constituir o teu cartão de crédito teve que criar uma financeira, praticamente tem um banco Carrefour, eu acho, né, que Exato. passou por esse processo aí de aprovação que você falou do Banco Central, todo o processo de regulação, para poder oferecer uma solução de produto financeiro para a sua rede de clientes. O que eu entendi que você está dizendo é que, a partir de agora, com esse serviço aí, banco como serviço, ou Banking as a Service, você não uma rede de supermercados menor que o Carrefour, por exemplo, que queira também oferecer aos seus clientes ali que foram ali comprar verduras, legumes, etc., um cartão da rede de supermercados, ou até mesmo uma conta digital, etc., pode, com função de TED, DOC, Pix, etc., pode oferecer esses mesmos serviços sem ter que passar pelo processo, perdão, de abrir uma instituição financeira própria. É isso, né? Exatamente isso, né? Pensa que qualquer empresa, né, qualquer grande varejista, né, qualquer loja, empresa de seguro, qualquer empresa que tenha uma grande quantidade de usuários em sua base e hoje não oferta nenhum produto financeiro, conta digital, cartão, Pix, né, enfim, pode ofertar através do Banking as a Service, né, porque é a forma mais rápida, ágil, diria até mais em conta, né, do que você entrar num processo tradicional de solicitar as suas licenças aí perante ao Banco Central Brasileiro, né? Além de você criar, né, uma nova linha de rentabilidade dentro do seu próprio negócio, né? Então, ele é capaz de servir desde companhias, as principais companhias brasileiras, né, os principais varejos brasileiros, até mesmo redes de supermercados pequenas de bairro, porque a gente consegue ser performático independente do tamanho, porque a gente sabe que existe um fluxo de pessoas, né, muito grande, principalmente para esse case específico de varejo, né, que a gente conseguiria atender com um cartão personalizado ali no nome do varejo, né, pode ser até um cartão de crédito, por exemplo, né, um crédito tradicional, né, obviamente com toda a dinâmica ali do crédito, né, as aprovações, enfim, e também criar formas de fidelizar, né, essa base de pessoas, né, e de usuários dentro desse ecossistema, através de uma conta digital, né? Então, dando um caso de uso, estou no varejo, comprei com o meu cartão do varejista X, né, por exemplo. Posso ter vários benefícios que o varejo pode me dar, atrelado ao uso desse cartão, que é do próprio cartão da empresa, né, do próprio varejo, né? Com isso, você tem promoções que você pode fazer ali com fornecedores, você pode ter cashback, né? Você pode fazer um pagamento com Pix na boca do caixa, né? Não precisa de cartão, chego ali, transfiro na hora, acabou, simples, prático, rápido, né? Sem fricção, né? Que é o mais importante de tudo, sem aumentar nenhum custo, né? Para nenhuma das instâncias, nem o público, o usuário do produto, tampouco para o supermercado, né? Que na verdade ele acaba tendo uma redução, né? Quando ele entra para um caminho de ter o seu próprio banco, né? Eu diria, que é basicamente o que a gente consegue transformar, né? Essa experiência do varejista ou de qualquer outro tipo de cliente, né, numa experiência de ter o seu próprio banco, né? Fala um pouco mais sobre essa redução. Tem algum exemplo de redução de custo? Claro. Pensa só, vamos dar o exemplo, né? Imagina um segmento onde você tem bastante penetração dos grandes bancos, né? Por exemplo, empresas que trabalham com lotes de pagamento, né? Fazem bastante pagamentos ali diários, né? Imagina quanto de tarifas de TED, Pix, essa empresa paga, né? Por exemplo. Além do que, ela está sempre movimentando grandes valores financeiros, mas na conta de um dos top 5 bancos brasileiros. Imagina você troca essa jornada inteira para você movimentar esse valor gigantesco dentro da sua própria estrutura, do seu próprio banco. Então, você fomenta o seu próprio negócio, né? E como você é o provedor desse próprio serviço, as tarifas, né, principalmente TED, Pix, são infinitamente menores, porque você está pagando referente como se você fosse um fornecedor, né, como se você estivesse contratando um serviço diretamente do Banco Central, né, não como um banco
tradicional que cobra de acordo com o seu perfil de uso, né? Então, esse é um exemplo clássico, assim, né? Iniciando primeiramente pela jornada de você ter um Bank as a Service plugado dentro da sua empresa, basicamente para prover serviços bancários para você mesmo. Aqui você já tem um ganho de redução de custo absurdo, né? Indo em linha disso, né, te dar um caso de uso que a gente tem recente, uma das grandes empresas brasileiras de turismo contratou os nossos serviços por uma dificuldade de conseguir, né, fazer ali a compra de passagens aéreas, né, de forma escalável, automatizada, né, via API, né, API, um termo técnico aqui, nada mais é do que uma conexão, né, entre duas empresas totalmente dedicada, né. Então, essa empresa conseguiu conectar no Bankly a nossa API específica, que é a nossa conexão de serviços de cartão de crédito, onde a gente emite um número de cartão virtual para que essa empresa faça as suas compras ali dentro do ambiente das companhias aéreas, né, de maneira ágil, né, então essa empresa faz 1.000, 2.000, 3.000 compras de passagens por dia, só que qual é o grande diferencial dessa jornada, né, além de ser um processo 100% automatizado, né, você já tem a redução de custo, né, de não ter uma pessoa operando, digitando número de cartão, além de você não ter nenhum tipo de vazamento de dado de cartão, que a gente sabe que hoje é um processo para fraude muito grande, mas principalmente, né, quando você usa o cartão, todo o emissor de cartão, que é o meu caso, né, o caso do Bankly, ele recebe uma tarifa, né, uma remuneração da bandeira. No nosso caso, a gente é um produto Mastercard. E a gente, como modelo de negócio, repassa para o nosso cliente essa tarifa, né, teoricamente, essa remuneração que a gente recebe da bandeira. O nome disso chama intercâmbio. Então, só para você ter ideia, né, essa empresa movimenta cerca de 50 milhões mensais, e antes ela pagava para poder transacionar essa volumetria toda com cartões aleatórios de bancos tradicionais. Hoje ela tem o seu próprio cartão conectado numa API que é 100% automatizada e ainda ganhando dinheiro. Então, só para você ter ideia de como um produto de Bank as a Service, né, bem aplicado, entendendo demanda de cliente, né, com o que ele precisa, versus o que você tem, como você encaixa isso dentro do negócio do cliente, traz não só economia financeira, pensando aqui em pessoas, né, que nesse caso era isso, mas principalmente ganho, né, porque você começa a trabalhar num formato onde você põe a tecnologia a seu favor e gerando receita, né? Tá. Pô, excelente exemplo, assim, acho que vale como um alerta para os empresários, né, que tem negócios, e aí, depois, se você puder falar até se existe um piso aí, né, de volume ou base de clientes, etc., para os quais isso seria uma escala, né, mínima, digamos assim, mas que, pelo que eu entendi, por exemplo, ao invés de você pagar custo de TED ou DOC, por exemplo, que o Banco Itaú te cobra, né, você vai estar pagando o custo de TED ou DOC que o sistema de pagamentos brasileiro, que é do Banco Central, né, que é o custo realmente do provedor, né, do sistema de pagamentos, exige, que é bem mais baixo do que a tarifa que um banco desse, bancão, os 5 ou 6 maiores, estaria te cobrando. Perfeito. É isso aí, né? Exatamente isso. Assim, pensa que você paga para o provedor de serviço, né? Você não paga ali direto para o bancão, que faz uma análise muito em cima de movimentação, né? E a precificação em cima disso, não em cima de fato do que ele tem de custo mesmo. Mas agora, para o cliente, né, para o cidadão comum, assim, né, que estou aqui lidando com a evolução. Eu vou tentar resgatar alguma coisa aqui, né? Eu já estou bem mais velhinho do que você, então eu sou do tempo onde os bancos... eu sou do tempo onde a gente pagava para usar os bancos, sabe? Então, assim, era... O Banco do Brasil... Eu sou desse tempo também, viu? É desse tempo também? Então tá desse bom. Tempo também. Obrigado pela gentileza. Era Itaú, Banco do Brasil e etc. A gente pagava tarifa de manutenção de conta corrente, né, tarifa para fazer uma TED, uma DOC, etc., que é o que chama de banco 1.0. Né? Aí vieram os bancos digitais, aí tem uns 10 anos com o Nubank, Inter, C6, Next, essa turma toda aí, onde se oferece... o que chama de banco 2.0 aí, né? Vamos chamar a segunda geração, estão oferecendo uma série desses serviços gratuitamente. E pelo que eu estou entendendo agora, a gente está discutindo uma terceira versão do que seria serviços bancários, ou seja,
eu não preciso mais do banco, como aquele velho clichê lá do Bill Gates, lá, né, de que transações bancárias são necessárias, mas os bancos, propriamente ditos, não são entidades sagradas, ou não são necessários. Então, o que você está me dizendo é, ó, cara, você está no site da 123 Milhas, você está no site da Decolar, né, você está fazendo uma transação financeira, você não precisa sair dali para fazer o pagamento ou para manter, eventualmente, um reembolso de viagem que você teve numa conta digital, que eventualmente tem até algum tipo de remuneração. É isso mesmo que eu estou entendendo? De pessoas que fazem apostas esportivas, né, do gaming ali, né? A gente tem banco do influenciador. Então, o que essa possibilidade, né, do Bank as a Service traz, né? Não só a oportunidade para todo mundo ter o seu próprio banco, eu diria, né? Mas sem o peso do regulador, né? Então, quando você traz, né, bancos nichados, você consegue atender a demanda daquele nicho específico, né? Então, eu acho que a gente está indo para esse caminho agora, né, de ter bancos que vão atender as demandas específicas do seu público, né? Por exemplo, o banco do jogador de pôquer, cara, nenhum dos top bancos brasileiros é capaz de dar a mesma experiência que o Gamers Bank traz para o jogador de pôquer, pelo simples fato dele saber qual é a jornada do jogador de pôquer. Ele entra nesse site, ele faz esse passo, ele precisa mais ou menos disso aqui para poder apostar, né, e para poder fazer o jogo dele, ele cadastra nesse site específico. Então, toda essa jornada, né, ela acaba ajudando a esse novo modelo, né, de serviços, né, no Brasil. Eu não diria só no Brasil, acho que no mundo, né, a gente está mudando muito rápido, atender exatamente esses bancos nichados, essas tribos, né, que aí eu realmente sei o que o meu cliente espera de mim, e esse é o meu diferencial para eu conseguir manter o meu produto também de pé, né. O problema não é pagar a tarifa, é pagar a tarifa justa, né, é pagar a tarifa tendo um benefício de volta, né, mesmo talvez a analogia que a gente faça aqui é dos nossos impostos, né. A gente vê fora do Brasil, tem países aí que as pessoas pagam 30%, 40% de impostos, mas ninguém reclama, porque recebe de volta, né? Com infraestrutura, com transporte, enfim. É a mesma dinâmica que eu acho aqui para os bancos nichados, né? De você ter a possibilidade de rentabilizar e de cobrar uma tarifa, mas você leva um baita benefício para a pessoa, né? Para o usuário ali na ponta. Não, excelente, cara. Eu ia te perguntar mais ou menos nessa linha, você acabou avançando, que é a vantagem para os empresários, os supermercados, né, empresas aéreas, etc., estava definida, e para os clientes, né, a gente tem esse dilema de muita gente foi para os neobancos, abriu conta, mas ainda não levou a sua vida financeira para lá, ainda continua mantendo uma conta no bancão e está colocando o pé na água no neobanco. Vou testar isso aqui, tem que ver. O grande desafio desses bancos hoje, que tem 20 milhões de contas abertas, é se tornar o principal canal financeiro dos seus clientes, né, que estão sendo ainda usados como um plano B, né? E aí, eu ia te perguntar assim, se esses caras, né, estamos falando de Nubank, Inter, C6 de novo, Next, toda essa turma aí, PAN, sei lá, uma série de bancos digitais aí que tem esse dilema hoje de se tornar os bancos principais. Se esse pessoal não conseguiu meio forte, está tendo um pouco de dificuldade, diria, né, em se tornar o canal principal de relacionamento dos clientes, né, como é que, sei lá, o Carlinhos aí que você citou aí, né, um banco novo, né, recém-chegado ainda, um pouco mais atrasado na fila, com 1 milhão de clientes, sei lá, 500 mil, ou sei lá, 100 mil que seja, vai conseguir. E aí eu acho que você já avançou nisso. Então, eu conheço a jornada do contador, eu sei que na hora que ele abre um CNPJ, ele precisa de uma conta, eu conheço os passos que ele dá, ou o médico, a especificidade da jornada dos problemas financeiros que ele tem, ou até o jogador de pôquer, né? E aí eu te pergunto o seguinte, como é que vocês conseguem montar essa cartela, né? Porque vocês estão usando, né, uma série de módulos já pré-fabricados, pré-moldados, digamos assim, né, para montar esse Lego, né, esse quebra-cabeça do Carlinhos, ou sei lá, o banco gostei que você falou, o banco de tribo, né, o banco do jogador de pôquer. Vocês conseguem puxar da cartola todos os módulos necessários para dar essa customização que o cliente está pedindo? Frederico, assim, o que a gente faz muito, e a gente trabalha muito nesse caminho, né? O nosso time de negócio, né, ele é um time muito mais voltado para um time de desenvolvimento de negócio, né, de que simplesmente fechamento de contrato, né? Então,
o que a gente precisa sempre fazer, né? Eu acho que é o dilema aí de todo vendedor, né? Escutar muito mais do que falar, né? Então a gente escuta muito o nosso cliente para entender qual é o seu projeto, onde você quer chegar, o que você quer construir, qual benefício você quer trazer. Diante disso, né, a gente trabalha pensando, né, nas nossas alternativas de produto, né? Então quais soluções eu tenho aqui, né? Baseado no que o cliente trouxe de informação, e a gente faz esse cruzamento, né? Então, cara, quero ter um cartão. Beleza, ó, eu tenho aqui de prateleira um cartão pré-pago, tenho um cartão de débito, tenho um cartão de crédito pós-pago, né? Qual sabor você quer, né? Qual faz mais sentido para o seu negócio, né? Aonde você quer atingir, né? Você quer ter risco, você não quer ter risco? Então, diante de todo esse tipo de diagnóstico, a gente ajuda essas empresas, né, a construírem os seus modelos de negócio. Mas sendo super transparente para você, nem sempre eu tenho todas as funcionalidades, né? Então, como a gente traz, né, para o nosso parceiro, né, que é o nosso cliente ali, né, o que vai se tornar um neobank, a possibilidade, né, de ter essa consultoria nossa também, para que ele consiga encaixar essas pecinhas de Lego e construir ali o banco que ele quer ter e o banco dos sonhos dele, né? Então, a gente hoje trabalha numa forma onde produtos e serviços que eu não tenho, a gente tem parceiros já conectados, né? Parceiros que a gente já identifica que pode ser um possível bom fornecedor para aquele novo projeto, né? Hoje a gente trabalha muito forte nesse caminho, né? A gente ajuda muito os nossos clientes a procurar alternativas de rentabilizar, porque a gente sabe que a jornada, né, de um banco digital ela é mais uma maratona, né, do que aí uma corrida de 10K, né? Então, de 10 quilômetros. Né? Então, a gente realmente precisa ajudar o cliente a chegar ali, né, no ponto que ele quer, trazendo novos serviços e produtos que talvez eu não tenha, né, ou talvez hoje eu não tenha, no futuro eu possa ter, e no futuro eu posso trazer de novo, né, esse cliente que está ali com um parceiro para dentro da minha estrutura, né? Mas o mais importante é um termo que a gente brinca aqui sempre, né, que a gente é a prova de futuro, né? Então, independente do que acontecer, a gente vai sempre ter algum tipo de produto ou serviço conectado aí nos nossos clientes. Né? Então, é mais ou menos essa jornadinha aí. Perfeito, perfeito. O que eu estou entendendo, cara, é que vocês estão apostando nessa possibilidade de customizar, ou de adequar realmente ali o que era padronizado antes, né? Você entrava no site de um banco, na agência antigamente, ou no app, etc., e o que tinha para um, tinha para outro, e um abraço, né? O modelo de credit score não conseguia emitir cartão para você, porque você tinha uma negativação, por exemplo, e vá chorar as pitangas lá longe. Não vem adianta me falar aqui que a sua negativação é pequena ou que ela está 5 anos no passado. Eu não tenho alçada e sinto muito, né? Aí o Carlinhos, Sim. lá no banco lá do influenciador que você citou aí, né? Ele pode entender que isso é um percalço que faz parte da vida daquele tipo de, né, de seguidor dele ali, e que o cara vale a pena, né? E pode customizar, pode permitir que se vença essa negativação e se emita o cartão em nome daquela pessoa, enxergar com mais clareza o real risco, o real perfil do cliente, incluindo mais gente, né, conseguindo fornecer produtos e serviços financeiros para mais clientes do que aquele mundo meio chapadinho ali, padronizadinho do passado. E aí, Perfeito. se isso estiver correto, eu acho que vocês estão apostando que a gente vai cada vez mais nesse rumo. Ou seja, o 99, que era um aplicativo de transportes e que passou a ter, por exemplo, uma carteira digital, né, para o dinheiro ficar ali, tanto do prestador de serviço quanto do cliente, passou a oferecer uma rentabilização, né, do dinheiro que está ali, né, um rendimento automático no saldo da carteira digital e agora já está fazendo uma série de outras coisas, então vai ser cada vez mais nessa linha, é isso? Exato, sim. Pensa que como eu disse aqui um pouco mais cedo, né, toda empresa, né, ou todo app, enfim, ou todo modelo de negócio que tem uma quantidade muito grande de usuário, vai cada vez mais explorar, né, a capacidade de transformar esse nicho gigantesco de pessoas para poder usar o seu app de uma forma diferente, né? Então, é trazer uma nova oferta para poder fazer com que o seu cliente fique mais tempo dentro da sua própria experiência. A ideia ali dos super apps ali, né, que há pouco tempo, né, sei lá, 3, 4 anos atrás, isso era muito forte, né, ali com o Rappi, depois com o próprio Uber, né, que trouxe, agora está cada vez mais super app, né, trazendo muitas soluções, até compra de supermercado lá dentro.
isso faz com que o usuário comece a apostar, né? Então, putz, se eu consigo comprar comida, remédio, consigo pedir um táxi, né? Chamar um Uber, um motoboy, por exemplo, para fazer uma entrega. Por que não deixar um recurso aqui aplicado, que vai me gerar, pode me render ali algum percentual de rendimento, né? Ter um cartão já da própria empresa, né? Então facilita toda a jornada, né? Inclusive indo um pouco para esse caminho, né? Contextualizando. Então sobre o WeChat, né? Então contextualizando sobre a história, né, do super app, né? Então o WeChat nada mais é do que tem todas as funcionalidades que um cidadão chinês precisa em um único aplicativo, né? Ele é ali mensagem, ele é pagamento, ele é banco, ele é o lugar que você pode pedir também comida no restaurante, enfim. Então dentro e fora do restaurante, dentro do restaurante, enfim. Então ele traz um pouco dessa jornada que a gente estava contextualizando, né? De como eu consigo, né, trazer cada vez mais serviços financeiros, né, para dentro do meu próprio ecossistema atual, né. Um outro grande exemplo aqui, Frederico, que eu acho que faz sentido a gente falar, é um pouco do que os próprios clubes de futebol vão começar a fazer, que é transformar a jornada do torcedor em produtos financeiros, né. Então pensa, né, a gente estava comentando ali como eu faço para poder engajar o meu usuário a usar a minha conta, né. Cara, clube de futebol tem coisa mais fácil do que você conseguir fazer isso, né? Porque você está lidando com paixão, né? E só de você pensar, por cada vez que eu usar o meu cartão, eu vou conseguir dar para o meu time, né, um recurso adicional para que amanhã ele contrate um jogador melhor, né? Faz toda a diferença, né? Então, ainda mais num cenário onde a gente tem problemas financeiros de a maioria dos clubes, e a quantidade de sócio, né, que cada vez mais aumenta. E a jornada do torcedor, né? Ela já virou digital, né? Você já tem vários estádios brasileiros que você já vai só com celular, né? Ou com QR Code, ou com um cartão por aproximação, né? Por que não transformar todos esses cartões em um cartão único e que permita que você vá para o estádio com um cartão de crédito, que é o seu ingresso, você aproxima lá na hora da entrada, né? E também gaste no bar, né? Nos restaurantes, enfim. A gente movimenta mais de 10 milhões de reais por jogo, né, ao redor de cada estádio, né? Ou seja, né, assim, tudo é capaz de transformar em produtos financeiros, né? É só você realmente entender se está na hora, né, de você fazer, se você tem a escala necessária para isso, né? Você me perguntou sobre tamanho de empresa, enfim, né? Eu te diria que, cara, para consumir o Banking as a Service, necessariamente você não precisa ser grande, né? Você não precisa ser gigante. Você só precisa saber o produto que você vai precisar consumir. Você pode consumir para a sua própria automação financeira, né? Que é aquele exemplo que eu dei de você movimentar todos os seus recursos dentro do seu próprio sistema, né? E do seu próprio banco, enfim. Ou ter também uma quantidade relevante de clientes para que você possa levar essa opção de serviços financeiros. Mas não é uma equação só de número de usuários. É uma equação de número de usuários versus ticket médio, né? Ou seja, o tanto que cada usuário gasta dentro dessa jornada. Então, a gente tem casos aqui de clientes com 1 milhão de contas, como eu te falei, a gente tem alguns aqui, né? O Girabank, a Volts, o Melius, enfim. Mas tem outros com 1.000 contas, 2.000 contas, 3.000 contas, e, cara, aqui eu vou te dizer que deve ter um resultado muito parecido ali financeiro no final, porque traz um ticket médio mais alto, né? Então você consegue ali explorar outras linhas de serviços ali dentro dessa jornada. Nossa, eu diria que o Banking as a Service vai mudar o Brasil, assim, vai mudar o contexto de, não só o Brasil, eu acho que o mundo, né, com relação ao consumo, dando cada vez mais acesso, né, a todo mundo, né? Essa estatística que você deu, para mim, é assustadora. Eu não fazia de uma base de clientes, 1.000, 2.000 clientes, conseguirem sustentar um modelo desse. Realmente é um número bem mais baixo do que eu imaginava. Imagino que esse pessoal tenha que realmente movimentar de um tudo ali para justificar um investimento dessa categoria. O comportamento de uso, né, versus a quantidade de usuários, né, é o que vai fazer essa equação fechar, né? Pode ser que determinado modelo de negócio, 1.000 clientes não se sustente, mas para outros sustenta, entendeu?
Da mesma forma que, putz, se você for para um caminho de 1 milhão de contas, sem rentabilidade, sem cobrar alguma tarifa ou sem trazer alguma forma de receita, não vai sair, não vai parar de pé, né? Em algum momento você vai ter problema financeiro, né, da empresa. Mas o Bank as a Service é super democrático, né? Ele consegue atender todo mundo. Você só precisa encaixar o módulo certo, né, dentro dessa jornada. Legal. E aproveitando que você falou também de clubes de futebol, né? Há um tempo atrás, até nessa jornada dos bancos 2.0 que eu falei, os neobanks, etc., eles parece que tentaram umas dobradinhas. Eu me lembro do Digimais, por exemplo, com o Atlético Paranaense, com o Cruzeiro. Perfeito. E agora, então, o que você está dizendo é que, de novo, né, não vai ser necessário essa parceria com alguém de fora, com um banco independente. Você pode, sei lá, o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro podem embarcar a Bankley e criar a conta digital própria do clube, né, propriamente dito, onde, como você bem colocou aí, né, você fica ali dentro o tempo inteiro. Você transforma uma paixão num negócio propriamente dito, o cartão de crédito é deles mesmos, o ingresso vai estar ali dentro do aplicativo da conta bancária do Cruzeiro, por exemplo. A aplicação financeira vai render um cashback, eventualmente, que parcial para o cliente e parcial doação, sei lá, para o clube contratar o jogador. Me lembro de fan token, sei lá, cripto, Exato. que a gente Que é pode capaz incluir, né? Com certeza. incluir aí, programa sócio-torcedor, né? Desconto, por exemplo, em compras no supermercado, que antes muita gente usava esse programa sócio-torcedor para conseguir um desconto ali na cerveja, né? Tudo isso vai junto numa coisa só, mais ou menos isso que você está se referindo? Pensa que no modelo que você mencionou, né, do passado, aí de grandes bancos, né, patrocinando grandes clubes, o que acontece é que o banco ele aporta lá um recurso alto, né, para poder ter a estampa ali como marca mesmo, né, nas camisas, mas ele acaba não engajando o torcedor da mesma forma que se for um banco do clube, né, porque o exemplo que você deu aqui, né, do Digimais lá para o Atlético Paranaense, é simplesmente uma conta do Digimais, não tinha nada diferente, né? Então, você não tinha nenhum apelo a não ser abre uma conta que você vai ajudar o Atlético Paranaense a receber um valor de comissão por ter te trazido para cá, né? Em contrapartida, que quando você traz, né, cria a sua própria solução, né, pensando, né, em conectar aqui dentro do Bankley, por exemplo, você consegue rentabilizar em toda essa jornada do torcedor, né? Você consegue, o clube consegue pensar em algo muito maior do que só ter uma estampa de um grande banco no peito, né? Porque quando ele faz isso, o cliente é do banco, não é do clube. Quando ele transforma, o clube, né, tem um produto diferente, né, de banco, então vamos chutar aqui o Atlético Paranaense Bank, por exemplo, todos os usuários ali, os torcedores que estiverem dentro da estrutura, são usuários do Atlético Paranaense Bank, não são mais do Digimais. Então, é aqui que é a grande diferença, né? Você vai começar a ver comportamento de uso, você vai começar a ver o score ali, ver o quanto que o Gustavo gasta quando ele vai em jogo, para depois eu usar essa inteligência e transformar isso em crédito, né? Da mesma forma que eu consigo também atrelar benefícios, né, de compra de camisa, comprou ingresso com um cartão ou com a sua conta Atlético Paranaense Bank, por exemplo, você vai ganhar 10% de cashback. Então, a jornada fica muito mais fácil, né? Você passa a ter muito mais autonomia para criar o produto certo para o seu torcedor, né? Para o seu cliente final, né? Então, eu acho que aqui o grande diferencial da jornada do Bank as a Service é exatamente essa, dar a possibilidade, né, de cada um construir o seu modelo de negócio de acordo com o jeito que o seu usuário gostaria de ser tratado, né? E não tratar todo mundo igual, né? Na verdade, não. Quando eu tiver aqui um banco direcionado, né, para um clube de futebol, cara, eu vou tratar ele como torcedor, eu vou dar benefício de torcedor, mas tendo um baita de um serviço financeiro junto, sabe? Então, eu acho que essa composição é uma dinâmica que a gente vai começar a ver por aí, viu? Aí eu começo a confiar um pouco mais. Se você colocar paixão no meio, né? Humanização, entretenimento, né? Aquela velha, não sei quem foi que falou a frase, mas daqui a 10 anos vai ser tudo entretenimento, né? Tem inclusive finanças, vai ter que passar por aí. Porque uma das coisas que se colocava muito quando começou essa discussão de super app, que você mesmo se referiu aí, e eu acho que até a Melios, de alguma forma, sofreu com essa, vamos dizer assim,
restrição ou um pé atrás, né? É o seguinte, a pessoa fala, pô, uma coisa é você embarcar um shopping numa conta bancária, por exemplo, o caso do Inter, que ele fez. Uma outra coisa é você embarcar uma conta bancária num programa de cashback. Então, seria um pouco mais difícil das pessoas entenderem que a Amélios é agora um banco do que entenderem que no Inter também se compra, sei lá, um smartphone, tá? Um passo um pouco mais largo do que o outro. Só que aí, como você está falando, né, quando você começa a pegar paixões, identificações, realmente essa sintonia com influenciadores, né, e coisas onde as pessoas realmente têm essa ligação, aí eu acho que pode dar pé. Bom, era o meu pensamento final, o nosso tempo está bastante estourado aqui, fica à vontade para comentar, discordar ou etc., cara, e para acrescentar suas considerações finais aí para o nosso episódio deste de hoje. O Frederico, concordo 100% contigo, né? Acho que quando a gente mistura paixão, né, fica diferente toda essa jornada, né? Mas, de fato, né, eu acho que assim, né, não só o Bankley, né, mas assim, todas as possibilidades, né, de serviços financeiros, né, que a gente tem hoje, né, e a forma com a qual a gente consegue aplicar isso, né, no dia a dia das pessoas, né, a gente, por exemplo, o Bankley é uma marca que não aparece, né, a gente está ali provendo serviços para aproximadamente hoje mais de 10 milhões de usuários que rodam dentro da nossa base, né? E o Bankley não aparece, né? A ideia é justamente essa, que a gente consiga cada vez mais ter essa capilaridade, né? Democratizando e dando acesso a serviços financeiros, né? Para todos, né? De forma, eu diria, andando sempre debaixo do radar, né? Sem aparecer, para justamente quem tenha a condição de aparecer e fazer a diferença ali para o usuário, sejam os nossos clientes, né? Acho que essa é um pouco do meu recado final. Show de bola, cara. Maravilha. Acho que deu uma baita aí explicação para a gente de como é que as coisas tendem a evoluir. Te agradeço demais o espaço e, quem sabe a gente não volta a bater esse papo mais uma vez no futuro com novos casos de uso. Gostei da história dos contadores, bancos de tribo aí, jogadores de pôquer. Certamente muita coisa vai acontecer. Parabéns e muito obrigado mais uma vez. E eu que agradeço, Frederico. Obrigado pelo espaço e conte sempre com a gente. Obrigado. Até a próxima, gente.